Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui quem fala é Paulo Ribeiro e hoje, na minha caminhada matinal, eu vim filosofando sobre um assunto que eu já vinha discutindo com uma amiga minha, sobre ego espiritual. O que vem a ser o ego espiritual, onde entra o altruísmo, o egoísmo, o que é pseudo-iluminação, porque ultimamente esse foi um tema que me incomodou bastante. Eu comecei a aprofundar cada vez mais para entender os meus processos internos. Aqui quem fala é Paulo Ribeiro e sejam bem-vindos no canal Pedu Quantum, desenvolvimento expansivo para uma nova consciência. Então, antes de entrar no tema em si, eu queria fazer uma análise que eu venho observando e venho estudando há algum tempo. O que está acontecendo é o seguinte: o Oriente ele está cada vez mais materialista, mais tecnológico. Então eu penso que eles estão entrando numa espécie de ilusão, sabendo aonde está o caminho. Enquanto no Ocidente estão adquirindo as culturas orientais, principalmente o yoga, a meditação, o tai chi e outras várias práticas para entrar e diminuir o processo de depressão e de ansiedade que é muito forte nesse momento do tempo na nossa humanidade, onde as pessoas estão viciadas em drogas, em Rivotril, em vários medicamentos antidepressivos para se livrarem daquilo que mais tormenta elas, o passado e o futuro. E se a gente analisar, a gente vai perceber que nem o futuro e nem o passado existe. Só existe o momento presente. Por isso que eu gosto de bater muito nessa tecla, que para a gente tentar ficar o máximo no aqui e no agora. E é por isso que eu comecei a fazer vídeos para vocês no meio do mato, no meio de florestas, em montanhas, em cachoeiras. Por quê? Para mudar um pouco essa vibe, entende? Então, voltando no assunto, vocês lembram que eu falaram Voltando no assunto, vocês lembram que eu falei que está havendo uma troca de valores entre a Índia, entre o Oriente com o Ocidente. O que está acontecendo? O Ocidente está adquirindo as práticas, os estudos do Oriente, né, para diminuir essa ansiedade, enquanto no Ocidente eles estão caindo num capitalismo frenético. Então está totalmente globalizando os dois estilos de vida. Então, basicamente, hoje em dia, né, com essa ideia de espiritualidade, as pessoas querendo buscar o melhor em si mesmas, querendo resolver problemas na sua vida, querendo viver uma bem-aventurança, a qual é descrito por vários mestres, elas acabam buscando meditação, acabam buscando yoga, acabam buscando tai chi para buscar essa paz interior. E eles até encontram essa paz no início, onde vem o relaxamento, onde vem processos de calma e de bem-aventuranças temporárias, onde a mente para por algum tempo e a pessoa consegue sentir o aqui e o agora a primeira vez. E é totalmente viciante. Quando você experimenta uma prática de yoga e vai fundo, quando você experimenta meditações mais profundas, você experimenta o que é descrito nos livros sagrados, o que é descrito, o que os mestres sempre dizem, né? Que é o momento presente aqui e agora. Isso é muito importante. Então a gente começa a adquirir, ler livros e adquirir muito conhecimento sobre espiritualidade. E o que acontece é que muitas vezes nós ficamos muito presos no próprio conhecimento. E o próprio Krishnamurti disse que o conhecimento é um empecilho para conseguir a iluminação espiritual. É como se fosse uma carga que nós não devemos carregar. O que isso quer dizer? Que nós temos sempre que lidar com as coisas como se não soubéssemos de nada, como se fossem totalmente ignorantes, porque só dessa maneira a gente vai aprender cada vez mais. E os mestres sempre dizem que a diferença de sabedoria e conhecimento é a prática. O conhecimento é você saber como aquilo funciona. A sabedoria é você colocar em prática no aqui e no agora. Então isso que é o desafio para nós espiritualistas nesse tempo. E eu disse que eu ia falar sobre ego espiritual. O que vem a ser o ego espiritual? O ego espiritual é o ego baseado no conhecimento. Ou seja, você lê, você se torna vegetariano, você começa a fazer yoga, você começa a meditação, mas os seus processos internos continuam o mesmo. Eu acho que a maioria dos espiritualistas hoje, eles
passam por essa fase do ego espiritual, onde a gente tem uma arrogância e uma prepotência que acha que só nós sabemos do conhecimento. Mas não é assim que funciona. Na prática eu passei por isso, eu vivi uma fase onde o meu ego espiritual estava bem rígido, eu achava que eu era mais espiritualizado que as outras pessoas por não comer carne, por meditar, por praticar yoga, mas não é muito bem isso que acontece, entende? No momento que eu percebi que era o meu ego espiritual que estava agindo, imediatamente eu comecei a rever os meus conceitos, mudar as minhas atitudes e analisar mais o que está acontecendo na minha vida. Esses tempos atrás a minha mãe estava muito triste e eu fui consolá-la e falar com ela em termos intelectuais. E eu falei: mãe, o que você acha desse conceito que eu acabei de colocar para a senhora? E ela disse: eu acho que você é prepotente e arrogante. Porque eu não estava lidando com o sentimento dela. Eu estava tentando lidar alguma coisa na cabeça dela, dar informações que aliviassem aquela dor. Mas eu esquecia que as pessoas são totalmente emocionais e sinestésicas. E comecei a dar mais atenção para isso. E quando ela falou isso, eu abracei ela e falei: obrigado, obrigado. Ela não entendeu nada. Por que você está falando isso? Porque ali eu comecei a perceber o quanto meu ego espiritual, quanto a minha arrogância enquanto ao conhecimento eram sutis, que eu não conseguia observar, que eu não conseguia compreender. E às vezes as pessoas têm que abrir os nossos olhos, e foi isso que aconteceu. Ela abriu os nossos olhos e eu comecei a lidar com mais coração, com mais amor às pessoas, e comecei mais a tentar sentir em níveis de empatia e compaixão, que isso é uma coisa que acontece naturalmente, tá, gente? Empatia e compaixão é uma coisa que vem naturalmente quando você entrega ao todo, quando você liga ao foda-se, literalmente. Então muitas pessoas estão meio perdidas nesse ego espiritual, mas esse ego espiritual é finito. Assim que você percebe que ele existe, ele dissolve automaticamente. E uma coisa que as pessoas discutem muito e me perguntam é sobre altruísmo e egoísmo, mano. Na minha opinião, a diferença entre altruísmo e egoísmo é uma linha tênue. É como se fossem dois lados de uma mesma moeda. Então, se você sair de um, você oscila para outro. Se você sair de um outro, você oscila para o egoísmo, do egoísmo para o altruísmo e do altruísmo para o egoísmo, e assim por diante. Então é uma linha muito tênue. Então o que eu quero dizer é o seguinte sobre egoísmo. O ego, né, como eu já disse em alguns textos, é um mecanismo de defesa que a gente deve usar, um mecanismo de autopreservação. Então ele nos faz que nós mantenha os nossos instintos e as nossas atitudes explosivas sempre ligada. Sempre ligada. Então nós somos seres primitivos que viemos evoluindo e ainda estamos passando do lado instintivo para um lado mais emocional, para um lado muito mais espiritual. E um ego espiritual reforçado, ele pode ser muito perigoso, porque ele pode desenvolver uma pseudo-iluminação. Hoje eu acredito que existem vários mestres que se intitulam mestre por si mesmo, entendeu? E tem uma certa pseudo-iluminação. Tem um ego muito formalizado, enquanto a sua natureza está sendo reprimida. E um verdadeiro mestre, ele não reprime nada. Um verdadeiro mestre dissolve todos os seus sentimentos, pensamentos e emoções e tudo aquilo que te incomoda em pura luz. Ou seja, todas as pessoas que têm um desvio egóico muito forte, elas são, na minha opinião, pseudos iluminados. Enquanto os verdadeiros iluminados nem se consideram iluminados, nem gostam de ser chamados de pessoas iluminadas. Então eu acho que hoje isso vem acontecendo bastante, né? Mas na verdade essas pessoas são, elas praticam a espiritualidade com um objetivo final. E a espiritualidade não é um objetivo final, e sim um fim em si mesmo. Então a gente deve pensar sempre nisso. Então a gente tem que criar momentos de total desassociação do ego. Ou seja, buscar momentos de si mesmo, de introspecção, momentos onde você pode compartilhar
os seus sentimentos, os seus pensamentos e tudo que você está sentindo consigo mesmo e com a sua própria consciência. Quando ganhamos percepção de um sentimento, de um pensamento, ele se dissolve no espaço e no tempo, ou seja, se dissolve no mundo das ideias e para de te incomodar. E nós não temos que ficar preocupando como que nós vamos diluir o nosso ego. Isso vai acontecer naturalmente de acordo com que nós buscamos mais si mesmos, mais entrar dentro de nós mesmos, de olhar para o nosso coração, de olhar para a natureza, de olhar para as pessoas com outros olhos, olhos brilhantes, ou seja, olhos de possibilidade, ver todas as pessoas como seres irmãos, como espelhos de nós mesmos. E falando de iluminação espiritual, né? Uma coisa que eu venho percebendo e faz muito sentido para mim, que vários mestres, inclusive o Krishnamurti, que eu gosto muito, eu cito muito ele aqui, que ele diz que a crença e o próprio conhecimento é um empecilho à iluminação, ou seja, se nós não dissolvermos também, ou se nós não deixarmos a bagagem do conhecimento, nós iremos ficar presos na nossa própria mente. E não é esse que é o nosso objetivo é ficar preso em nós mesmos, com a consciência cósmica, com todo, esse é o objetivo de todos nós. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo querem acelerar esse processo, eu também quero. Porque existem níveis de bem-aventurança muito alto, em outra escala da evolução, em outra frequência. Essa matéria do nosso mundo aqui agora, ela vem ficando muito plástica ao nosso pensamento. Então cada vez que a gente pensa, a gente consegue moldar, a gente consegue atrair, a gente consegue buscar aquilo que a gente quer com mais facilidade. Então todos nós temos que buscar a liberação da nossa consciência. A gente tem que estar cada dia se dedicando um tempinho para si mesmo, para colocar os pensamentos em dia, para estruturar o seu dia na sua mente, para acalmar e para respirar e para relaxar o seu corpo. Porque o processo de cocriação, ele só acontece em estado de total relaxamento. Então você tem que estar no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, mas tem que estar calmo, pleno, que as coisas fluem da maneira que você direcionar com a sua própria consciência. Então a gente deve despertar para o espírito e se jogar no fluxo da vida. Se jogar no fluxo da vida é uma coisa assim que eu venho aprendendo cada dia, eu acho que cada dia eu aprendo um pouquinho. Eu nunca vou ter uma fórmula, vai existir uma fórmula mágica para você seguir o fluxo, uma fórmula mágica para você entender o universo, entender o fluxo universal. Isso aí é vivendo a cada dia, é sentindo no seu coração, porque eu acho que o mais importante é o sentir. O mais importante é o que está dentro de cada um de nós. Então o que temos que ter, que eu repito muito, é fé no todo, fé no absoluto. E eu vou fazer uma análise aqui rapidinha da palavra fé. Muita gente pensa que fé está relacionado com crença, mas fé, eu vou repetir, não é crença. Fé é entrega absoluta. Fé é quando você entra no avião e entrega a sua vida ao piloto, entendeu? Qualquer erro do piloto será fatal, isso é fé. É quando você entra no ônibus e entrega a sua vida na mão do motorista. É quando você vai viajar e senta no banco de carona de um amigo, isso é fé, você está tendo fé no seu amigo. Quando você vai no cartório, eles registram lá e dizem, dou fé nesse documento. Então dar fé em algo é confiar naquilo que já existe. Então fé não é crença, gente. E uma coisa que eu venho tentado fazer é tentar buscar o equilíbrio entre minha sombra e minha luz. Porque a nossa sombra, ela nos sustenta e ela é responsável por nossos mecanismos espirituais mais importantes, como a mediunidade, como a imunidade, como a parte de cura e de homeostase do corpo. Então a nossa sombra está relacionada com muita coisa, assim como a nossa luz. E a gente tem que tentar buscar esse equilíbrio entre sombra e luz. Nunca reprima a sombra dentro de você e nem mesmo a sua luz, mas deixe que ela forme um todo, forme um yin e yang, um positivo e um negativo. Então isso é muito importante, nunca reprima nada dentro de você. Faça aquilo que você sente, que te dá vontade, com equilíbrio e com consciência que você está fazendo, tá? Porque se você reprimir essas feras dentro de você, ela vai sair muito mais forte. E eu busco entender bastante também, estudando o budismo, existe um conceito de equinamidade, onde a gente não pode ficar nem muito explosivo e muito feliz quando alguma coisa acontece, entrar em êxtase, porque senão a gente vai ter uma depreciação depois. E também não devemos ficar triste
quando algo aparentemente negativo acontece. A gente tem que olhar aquele algo em termos de possibilidades e ver que aquilo está querendo nos ensinar algo muito nobre. Então, esse conceito de equinamidade eu venho trazendo para a minha vida. Outro exemplo que eu posso dar também é quando alguém te agradece de algo que você fez, você sente aquele agradecimento, fala obrigado, guarda no seu coração, mas não fique tanto em êxtase com o agradecimento, não infle o seu ego, tá? Se você inflar o seu ego, o que vai acontecer é que depois ele vai murchar e você vai entrar em depreciação. Então isso é muito importante. E quando acontece alguma coisa ruim, você tira um aprendizado, abençoa a situação e deixa que aquilo vá. Não guarde remorso, não guarde ressentimentos, porque isso vai deteriorar a sua autoconsciência, vai deteriorar o seu eu interno e seu próprio corpo físico, que é o último veículo de manifestação, aonde isso vai somatizar. Então hoje a gente falou um pouco sobre ego espiritual, sobre pseudo-iluminação, um pouco sobre egoísmo, altruísmo, e a gente tentou passar por alguns conceitos que eu venho analisando nesse momento da minha vida, sabe? Então, eu agradeço mais uma vez com vocês, agradeço a audiência, agradeço o carinho de todos vocês que me mandam e-mail, eu tento responder todos. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, ative o sininho aqui para receber as notificações e deixe seu comentário aqui também, dando dicas de possíveis temas que possam ser discutidos aqui no nosso canal. E eu quero agradecer mais uma vez e um forte abraço, um beijão e até o próximo vídeo.